A história que eu vou contar agora é muito pesada. Meu irmão matou meus pais idosos por conta de um maço de cigarros. Éramos em três irmãos, eu e o mais velho casados, e o meu irmão do meio, de 21 anos, morava com os meus pais. Minha mãe tinha 67 anos e o meu pai 71, e ainda trabalhavam na roça. Saía de casa todos os dias às 3:30 da manhã. Faça chuva, faça sol. Eram aposentados, mas nunca pararam de trabalhar. Meu irmão era usuário, andava com pessoas de má índole. Uma vez ele foi preso sobre fiança e minha mãe fez um empréstimo no banco para pagar. Ele bateu no rosto dela e disse que ela deixou ele 2 dias preso. Ela só estava esperando a liberação do banco. Nós só ficamos sabendo disso quando meu pai nos contou, uns dias depois. Meu irmão mais velho deu uma surra nele que quase matou. Meu irmão mais velho tentou levá-los para morar com ele e a esposa, mas eles não quiseram. Gente da roça, acostumado lá, então não aceitaram. A gente expulsou ele da casa dos meus pais. Ele ficou 2 meses desaparecido. E em maio de 1995, os vizinhos me telefonaram, dizendo que tinha algo errado, porque meus pais não haviam sido vistos há 2 dias e também não foram trabalhar. Chamei meu irmão Carlos e seguimos para lá. Chegamos, a casa estava revirada, o que era estranho, pois minha mãe era muito caprichosa. Nisso, recebi uma notícia que meu irmão estava no bar próximo. Corremos para lá porque, com certeza, ele sabia de algo. Quando nos viu, parecia um bicho. Ele nos olhava com um olhar de ódio e com uma voz demoníaca. Confessou que havia matado meus pais. Ele gritava que os matou a golpes de marretada e que morreram abraçados um ao outro, e que meu pai olhava para minha mãe enquanto ele levava os golpes, e dizia que a amava e falava: "Te perdoo, filho." Ele falava sem um pingo de remorso, sem um pingo de culpa, com um olhar frio, e disse que fez isso porque minha mãe não tinha dinheiro para ele comprar cigarro. As mesmas coisas que ele nos falou, ele repetiu detalhes por detalhes à polícia. Me lembro do delegado Passamal, com a frieza dele falando. O delegado disse que se existe demônio na terra, ele tinha acabado de conhecer tamanha frieza do meu irmão. Ele foi preso, pegou 20 anos de prisão por cada um. Foi solto em regime semiaberto e 3 dias depois foi encontrado decapitado, próximo a um rio. Até hoje tenho pesadelos com ele. Ele nos assombrou durante anos, como se fosse um encosto. Sempre oro antes de dormir, peço pela alma dos meus pais e pelo afastamento do espírito ruim de nossas vidas, daquele que um dia chamei de irmão. Meu padrasto abusou da minha irmã de 9 anos e, para ninguém descobrir, minha mãe deu fim à vida dela. Minha mãe sempre foi ruim com a gente. Nos deixava sujos, com fome e doente. Meu pai, que era um amor de pessoa, faleceu atropelado por uma moto na cidade de Capão Redondo. Minha mãe conheceu outro homem, uma semana depois de enterrar o meu pai. Ela conheceu ele no dia e no outro já levou para morar com a gente. Eu tinha 12 anos, minha irmã, 9, e um irmãozinho de 2 anos de idade. Desde o primeiro dia, ele passava a mão em mim. Eu contava para minha mãe, mas ela me batia. Dizia que eu era a culpada. Eles mantinham relações sexuais na nossa frente. Minha mãe dizia que era para mim e minha irmã aprender a ser mulher. Ficávamos enjoadas com aquilo e tinha vezes que minha mãe fazia a gente pegar nas partes dele. Mas ela deixava claro que não era para ele concluir o ato com a gente, por conta de ser denunciado por alguém. A preocupação dela era com ele. Em 1991, minha mãe saiu para comprar algumas coisas no supermercado, perto de casa. Ele aproveitou, trancou a porta e abusou da minha irmã. Eu fui para cima dele, mas ele me apagou com um soco. Quando minha mãe chegou, minha irmã estava no chão, tremendo e sangrando. Ela se contorcia de dor. Eu ouvi os dois brigarem.
Falei para você não fazer isso. Agora, se alguém descobrir, vamos ser presos. Essas foram as palavras da minha mãe, sem nenhuma preocupação com a minha irmã. Esperaram anoitecer e disseram que levaria minha irmã ao médico. Minha mãe pediu para olhar o bebê que ela voltaria logo. Eles voltaram horas depois, sem a minha irmã. Perguntei dela e ela me disse que minha irmã ficou internada e que voltaria logo. Dias se passaram até eu ouvir da boca da minha mãe que ela própria tirou a vida da minha irmã, porque minha irmã seduziu o marido dela. E se eu fizesse isso, teria o mesmo fim. Por um descuido deles, consegui sair e acabei contando para um vizinho, que espalhou no bairro e no outro dia foram até a minha casa e lixaram os dois no meio da rua. Me lembro até hoje da multidão, com um pedaço de pau nas mãos. Fiquei em um abrigo com o meu irmão. Na época era o abrigo Santa Teresa, em São Paulo. Todas as noites eu chorava até que comecei a ver a minha irmã. Ela estava linda com um vestido rosa e ficava ao meu lado todas as noites até eu sair de lá e ser adotada por uma família que também adotou meu irmão. Depois disso, nunca mais voltei a ver a minha irmã. Hoje somos adultos, mas carregamos feridas e traumas que o tempo não apaga. Vimos o inferno de perto e o nosso carrasco era nossa própria mãe. Fui adotada para apanhar e satisfazer as maldades de um casal. Fiquei órfã com 12 anos. Infelizmente, nenhum parente quis me assumir. E pasmem, todos muito bem de vida. Fui para o orfanato e lá fiquei por 8 meses, até ser adotada por um casal carioca que já morava há anos aqui em São Paulo. Pensei que estava com a sorte do meu lado, pois uma criança mais velha dificilmente é adotada, mas eu não fazia ideia do que me esperava. Na primeira semana, tudo correu bem. A casa era imensa, limpa e muito bonita. Eles tinham 2 filhos, uma moça com 22 anos e um rapaz de 25 anos. E exatamente 8 dias depois que cheguei, eu estava no meu quarto quando fui acordada às 5 da manhã com um grito. Levanta, vagabundo! Acha que vai ter mordomia aqui? A casa está suja e o nosso café não está pronto. Vai se pentear e começar a trabalhar. Eu obedeci, pois a voz daquela mulher me causou tanto medo que quase me urinei. E foi assim que eu percebi o inferno que minha vida viraria. Eu acordava às 5 da manhã todos os dias e dormia depois da meia-noite. Tinha que servir eles o tempo todo. Até água eu tinha que pegar. A filha deles puxava os meus cabelos, me dava tapa na cara e me chamava de piolhenta. O filho mais velho morava em outra cidade, era médico, residente em um hospital famoso. Ele não se dava muito bem com os pais e nunca vinha para casa. Uma vez, lavando as roupas, acabei manchando uma saia da filha deles. As duas, mãe e filha, me fizeram comer metade da saia. Eu tinha que tirar pedacinho com a tesoura e ia engolindo com água. Aquilo me deu uma infecção estomacal que quase me matou. Eu vivia trancada, era ameaçada o tempo todo, mas o pior ainda estava por vir. Eu já com 15 anos, magra, pois não comia direito e só tinha uma refeição por dia. Me colocaram no quartinho onde havia resto de obras, tintas, escadas e alguns blocos. Me pediram para tirar roupas. Estava lá o casal e a filha. Um amigo do casal levou um cachorro, pastor alemão, o qual me fizeram fazer atos sexuais com aquele cão. Eu estava sendo estuprada pelos dois homens e pelo animal. A mulher e a filha riam muito da situação. Eu já não tinha forças para nada. Quase não existia no mundo. Não tinha amigos, pois fizeram eu parar de frequentar a escola. Frequentei apenas um mês depois de ser adotada. Eu vivia com medo, acuada, suja, e decidi então tirar a minha vida. Durante o dia, peguei uma corda que ficava na parte de trás da casa e também peguei uma cadeira velha da área de churrasco. Levei tudo para o meu quarto, que era de telha, e tinha aquelas vigas de madeira onde eu iria pendurar a corda.
E na hora que amarrei e coloquei no pescoço, chutei a cadeira e em questão de segundos vi um homem alto, negro, muito forte e vestido de azul, como aqueles filmes medievais, e usando um capacete como o de Troia. Isso tudo foi em questão de segundos, pois mesmo sufocando, vi tudo isso acontecer. Aquele homem desapareceu como fumaça. Depois desse dia, eu resolvi lutar para sair de lá. Então, com apenas a roupa do corpo e algumas bolachas, fugi de casa. Com a ajuda de uma senhora que vendia pastel na rua de cima, que viu minhas condições, resolveu me acolher. Fomos à delegacia, eles foram indiciados. Dei meu testemunho. Eles foram presos, mas saíram com pagamento de fiança. Isso mesmo, pessoal. Pagaram fiança e saíram pela porta da frente. Me senti um lixo. Fiquei na casa dessa senhora até completar 18 anos. Dona Teresa me ajudou em tudo. Trabalhei com ela na pastelaria. Ela me deu amor e uma família maravilhosa. Quando fiz 20 anos, já recuperada, estava estudando e correndo atrás de me tornar alguém. Recebi uma visita inesperada. O nome dele Victor, filho mais velho daquele casal dos infernos. Ele pediu para falar comigo. Me ouviu, me entendeu, chorou com cada detalhe que ouvia. Disse que se afastou de lá por conta das maldades que eles faziam com ele quando era criança. Ele também saiu fugido de lá e, com a ajuda de um tio, conseguiu se formar médico. Hoje, eu e Victor somos casados, temos 2 filhos lindos. O Victor é um homem maravilhoso, temente a Deus, um pai exemplar e o meu melhor amigo. A mãe dele morreu de câncer, sozinha, em 2011, e o pai foi assassinado por um policial numa briga de trânsito. A irmã, nunca mais soubemos dela, mas ouvimos rumores que ela se tornou viciada e anda pela região da antiga Cracolândia. Agradeço a Deus por minha vida e aquele moço moreno que mais parecia um anjo. Devo a minha vida a ele. Eu sou muito grata a tudo e o meu passado não me fez uma pessoa amarga.